A lenda do vaqueiro voador. Há muito tempo atrás, em uma pacata cidadezinha do interior, um bando de cangaceiros chegou de repente ao lugar. Foi um alvoroço. Em um piscar de olhos, a população desapareceu das ruas. As janelas fecharam, as portas trancaram. O chefe dos cangaceiros bateu na porta da casa mais rica da cidade. Como não tinha outro jeito, o dono da casa veio saber o que ele desejava. O cangaceiro falou que não desejava fazer mal a ninguém, mas que precisava de mantimentos para o seu bando. O fazendeiro prometeu que conversaria com os outros homens ricos do lugar, a fim de conseguir uma boa quantidade de suprimentos para eles, mas que precisaria de um tempo para isso. O cangaceiro concordou em esperar até o dia seguinte. O fazendeiro conseguiu os suprimentos que foram entregues e o bando tratou de partir. Só que o que os cangaceiros não sabiam era que o fazendeiro aproveitara para lhes preparar uma armadilha. Combinara com seus amigos para atirarem neles pelas costas quando estivessem de partida. E assim foi feito. Mal os cangaceiros deram as costas, várias janelas se abriram, surgindo uma porção de espingardas. Muitos cangaceiros caíram mortos e o resto fugiu em disparada. O chefe deles ficou louco da vida. Enquanto ele cumprira sua palavra de não fazer mal nenhum aos habitantes, o fazendeiro lhes fizera tamanha traição. Mas ele jurou que isso não iria ficar assim. O traidor e seus amigos que esperassem, a vingança não tardaria. Os meses foram passando e o fazendeiro não perdia a oportunidade de se vangloriar de sua esperteza. Certo dia, ele estava almoçando sossegadamente, quando ouviu um tiroteio e uma gritaria tremenda. Correu para a rua. Eram os cangaceiros. Tinham se organizado de novo e estavam de volta para a vingança. Trancou a porta o melhor possível e contou à sua família, que estava apavorada. Não demorou muito, a porta da casa foi violentamente sacudida e logo veio abaixo. Os cangaceiros entraram de espingarda na mão e o fazendeiro caiu de joelhos. Foi logo pedindo para que não o matassem. O chefe dos cangaceiros olhou com desprezo e disse: "A morte é pouca vingança para o que você fez. Tem que sofrer mais, muito mais." O fazendeiro tinha 2 filhos gêmeos, de 3 anos. E vendo-os, o cangaceiro teve uma ideia. Olhou para o fazendeiro e mandou ele escolher. Ou ele iria com os cangaceiros e sofreria as punições que eles lhes dariam, ou entregasse um de seus filhos para ser criado pelos cangaceiros. Pela cabeça do fazendeiro passaram as terríveis torturas que o aguardavam. Olhou para os filhos gêmeos, Lucídio e Deodato, suou, pensou e resolveu: "Leve um dos meus filhos." A mãe dos meninos agarrou-se às crianças, mas de nada adiantou. Os cangaceiros pegaram um dos meninos e saíram. O chefe deles gritou da porta: "Você vai sofrer a vida inteira, sabendo que seu filho está sendo transformado num homem igual àqueles que foram traídos por você. Um homem tão importante, com um cangaceiro na família, já pensou?" E como o cangaceiro havia dito, aconteceu. O caso correu de boca em boca e ninguém queria mais saber do fazendeiro. Que homem era aquele? Entregar um filho para salvar a própria vida? Depois disso, até sua mulher passou a olhá-lo diferente. E ele sofria. Seu filho que ficara, o Deodato, também já não era o mesmo. Escapava dos braços do pai, vivia agarrado à saia da mãe. De vez em quando, não aguentando mais aquela tortura, o fazendeiro explodia. "Que culpa tive eu? Havia outra solução? Sei que o menino está vivo, e eu? O que teriam feito comigo?" E assim ele tentava se consolar. A mulher nada respondia, baixava a cabeça e chorava. E o tempo foi passando. Para a população, o caso já era fato esquecido, mas nunca haveria de ser para o fazendeiro e sua mulher. Deodato, agora com 14 anos, não mais se lembrava. Sabia do caso de ouvir contar. Embora o fazendeiro, muito envelhecido pelo sofrimento, quisesse fazer o filho seu sucessor, o mocinho não concordava.
Desejava ser vaqueiro, atravessar aquelas caatingas correndo atrás do gado, conhecer novos lugares, dormir à luz das estrelas. E realmente tornou-se um vaqueiro, aumentando ainda mais, sem querer, o desgosto do velho. Tornou-se tão bom vaqueiro que sua fama correu por toda a região. Não havia cavaleiro igual. Uma noite, quando ele dormia na caatinga, teve um sonho esquisito que o deixou preocupado. Sonhou com um velho vaqueiro, de pele curtida pelo sol e vestido com a indispensável roupa de couro, envolto por uma luz muito azul, suave, que lhe disse: "Sou o rei de todos os vaqueiros. Sempre desejei confiar meu cavalo mágico a um bom cavaleiro, mas nunca achei um que merecesse. Você, porém, é digno do meu desejo. Siga em frente. Ao anoitecer encontrará um cavalo avermelhado, que dará 3 relinchos quando você se aproximar. Pode montar nele, será seu. Mas tome cuidado. Ele não corre, ele voa. E não aceitará outro cavaleiro nunca, só você." Tão logo amanheceu, ele contou o sonho aos companheiros. Todos riram, e um deles disse: "Isso é que é ser vaqueiro. Até dormindo, ele pensa em cavalo." Seguiram levando a boiada. O dia transcorreu como os outros. Quando começou a anoitecer, um dos vaqueiros comentou: "Olhem que engraçado aquele cavalo, pastando sozinho. Deve ter fugido." Deodato olhou aquele cavalo avermelhado, destacando-se contra a luz do poente. Lembrou-se do sonho, mas pensou: era apenas um sonho. Então, olhando ali aquele cavalo, propôs aos amigos pegarem o animal. Mas os amigos não concordaram, estavam muito cansados e foram apeando para passar a noite. Mas aquilo ficou em sua cabeça, e ele foi a pé na direção do belo animal, que relinchou 3 vezes. Aí Deodato teve outra visão. Apareceu-lhe o velho vaqueiro envolto por uma suave luz azul, que lhe disse apontando o cavalo: "É esse o cavalo, ele é seu, pode levar. Mas lembre-se, só você poderá montá-lo." O cavalo acompanhou o moço docilmente. Chegaram onde estavam os outros e Deodato colocou os arreios no animal e montou nele. Os companheiros olhavam espantados. O cavalo partiu, mas sabem como? Voando. Ele andava no ar. Os vaqueiros pensaram que fosse um sonho. Não podia ser verdade. Um cavalo que voa? Daquele dia em diante, Deodato ficou conhecido como o Vaqueiro Voador. Alguns de seus companheiros haviam tentado montar o cavalo mágico, porém ele não saía do lugar. Somente voava se fosse montado por Deodato. Enquanto isso acontecia, a cidade era atacada por um bando de cangaceiros, chefiados por um moço destemido, conhecido por Ventania. E era mesmo um pé de vento, fazia a cidade tremer. Passaram a saqueá-la no mínimo uma vez por semana. Os homens tinham medo de reagir e provocar um tiroteio que pudesse causar a morte de muitos moradores. Tentaram várias vezes atacar o bando em seu próprio esconderijo, na caatinga, mas as sentinelas não deixavam ninguém se aproximar. Ouviam o tropel dos cavalos e as espingardas falavam. A cidade estava em desespero. O que fazer? Todos estavam preocupados. É verdade que aqueles cangaceiros não disparavam um único tiro quando entravam na cidade, mas do jeito que estavam fazendo, logo as lojas e armazéns estariam vazios. O homem era mesmo uma ventania, levava tudo. Muito longe dali, o vaqueiro voador tocava a boiada pelas caatingas, assombrando os que viam galopar seu cavalo mágico. Seus companheiros não precisavam mais ter preocupação. Num instante, ele cercava um boi fugitivo lá longe. Noutro instante, estava de volta. Quando Deodato voltou à cidade, causou maior espanto com seu cavalo. Uns riam, outros choravam, uns corriam, outros não conseguiam correr. Também ali ficou conhecido por Vaqueiro Voador. E não tinha mais sossego. Em toda emergência ele era chamado. Enquanto ele permanecia na cidade, deu-se novo ataque do bando de Ventania. Deodato perguntou ao seu pai por que a cidade não reagia aos ataques. Por que não se defendiam?
Seu pai respondeu que era porque não queriam provocar um tiroteio na cidade e pôr em risco a vida dos inocentes. Os cangaceiros precisariam ser atacados em seu próprio esconderijo. O problema é que ninguém sabia onde era. Os cangaceiros eram muito espertos, deixavam sentinelas que capturavam quem tentasse segui-los. De repente, o velho teve uma ideia que deixou o filho assustado. Ele disse que Deodato, com seu cavalo mágico, poderia passar facilmente pelas sentinelas e descobrir o local certo do esconderijo deles. E o que posso eu fazer sozinho contra os outros cangaceiros? O velho pôs-se a pensar. Depois disse: se você descobrir onde estão escondidos, nossos homens poderão ir, mais tarde, por um outro caminho. A mãe de Deodato ouviu a conversa e dirigiu-se ao marido. Por favor, não peça para ele ir. Nosso outro filho foi entregue aos cangaceiros. Agora quer que este seja morto por eles? Mas o que eu hei de fazer? Estou muito velho e só Deodato pode montar o cavalo mágico. Você iria, eu sei, como foi da outra vez, respondeu ela irônica. O vaqueiro voador resolveu aceitar a ideia do pai. Combinou-se que o moço partiria naquela noite. Os outros homens deveriam aprontar-se para depois serem guiados ao esconderijo. No mesmo dia, houve outro assalto do bando, mas pela cabeça de todos os habitantes passava o idêntico pensamento: aproveitem, que é a última vez. Depois do assalto, o vaqueiro voador preparou-se para ir atrás dos cangaceiros. Calçou as perneiras, vestiu o parapeito, o gibão, pôs o chapéu, tudo de couro por causa dos espinhos, e seguiu na direção que os cangaceiros costumavam tomar. Passou por cima das sentinelas sem ser visto e chegou ao esconderijo. Desceu cuidadosamente, um pouco longe do acampamento dos cangaceiros, saltou do cavalo e foi se aproximando, devagar. De repente, sentiu um cutucão nas costas. Virou-se e deu com o cangaceiro, que lhe perguntou: o que você quer aqui? Espionando, hein? Pois vamos falar com o chefe. Deodato pensou em correr até o cavalo, mas desistiu ao ver a espingarda pronta para atirar. Logo apareceram outros cangaceiros que o conduziram à presença do chefe. Entraram na cabana e o cangaceiro que o havia aprisionado falou ao chefe: pegamos esse homem espionando. Não sei de que modo ele conseguiu chegar até aqui. O chefe, o famoso Ventania, olhou o prisioneiro com cuidado e pensou: já vi esse homem em algum lugar. Deodato também teve a mesma impressão, embora nunca tivesse visto de perto aquele homem. Mas nada disse. Por que você veio aqui? O que pretende? Quis saber Ventania. O moço podia ter inventado alguma desculpa, mas preferiu falar a verdade. Contou porque estava ali e o cangaceiro admirou-se de sua coragem. Os outros queriam a todo custo enforcar o espião. Porém, Ventania se opôs. Jamais havia permitido que matassem alguém. E o que vamos fazer com ele? Quis saber um cangaceiro. Ventania pôs-se a pensar e viu que o problema era mesmo difícil de ser resolvido. Mantê-lo prisioneiro? Mas aonde? Deixá-lo ir? Ele contaria aos outros a posição do esconderijo. Então, o que fazer? Temos de encontrar uma solução, disse Ventania. Preciso pensar com mais calma. Os outros cangaceiros insistiram em enforcá-lo, mas o chefe continuou a discordar. Enquanto esperava a solução, Ventania olhou outra vez com cuidado o prisioneiro e disse: tenho a impressão de que já vi você em algum lugar, mas não sei aonde. O mesmo acontece comigo, respondeu o vaqueiro voador. Os cangaceiros que ali estavam começaram a murmurar: como eles são parecidos! Olha! Realmente, eles eram bem parecidos. Se não foi notado logo à primeira vista, era porque Deodato, além de ser mais gordo, usava bigode e o cabelo mais comprido. Conversa vai, conversa vem. E Deodato perguntou ao chefe dos cangaceiros qual era a injustiça que eles haviam feito, já que eles geralmente se dedicavam ao crime por vingança. Para a surpresa do moço, Ventania disse que não queria vingar-se de ninguém, que nascera praticamente naquela vida e não conhecia outra. Conforme os mais velhos haviam lhe contado,
Seu pai o entregara ainda bem pequeno ao então chefe do bando. Ali ele crescera. Deodato achou a história muito parecida com a de seu irmão Lucídio. Fez-lhe mais algumas perguntas, inclusive se sabia qual era o seu nome. Não sabia. Depois contou a história de seu irmão. Então é por isso que eu pensei que já havia visto você, exclamou o cangaceiro. É isso mesmo, confirmou Deodato. Agora já sei. É porque somos irmãos. Seu nome é Lucídio. Deodato convidou-o a deixar aquela vida e a voltar com ele para casa. O outro não queria, alegando que nada mais saberia fazer. O irmão disse-lhe que ele poderia ser vaqueiro. Aprenderia com ele. A promessa de uma vida familiar foi mais forte e o cangaceiro resolveu acompanhar o irmão. Nomeou o novo chefe para o bando e deu ordens para que não atacassem mais aquela cidade. Como Lucídio jamais tinha assassinado alguém e também não era culpado por ser cangaceiro, foi perdoado pelos assaltos cometidos. Seu pai percebeu-lhe uma forte vocação para comandar e administrar e lhe entregou os destinos da fazenda. Administrada por ele e com um vaqueiro como Deodato, a fazenda tornou-se ainda mais importante e a cidade nunca mais foi atacada pelos cangaceiros. Boa noite. Se você gostou desse vídeo e tiver alguma história parecida, envia pra gente. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais.